E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo da senhorita Bira é o nosso fim, parte 1 e parte 2, gerou um debate grande na internet, grande entre a esquerda, e que está levando a algumas perguntas bastante importantes e que eu acho que a gente pode pensar elas a partir de agora. Em primeiro lugar, a gente já viu o primeiro vídeo, né? Já tem um vídeo sobre a crítica à primeira parte, que você pode acessar clicando aqui em cima no card. Então esse vídeo é para poder expor algumas questões e expor alguns pontos que eu acho relevantes para a gente poder entender, né, criticar e dialogar com a parte 2 do vídeo da senhorita Bira. Então, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, muita gente nos comentários do primeiro vídeo relatou que eu estava apontando minhas críticas, fazendo meus comentários, meus apontamentos e blá blá blá, porque eu odeio a senhorita Bira, porque eu não gosto dela, ou qualquer coisa assim. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho da senhorita Bira, né? Muita gente conheceu a senhorita Bira pelos reacts que a gente fez aqui, desde a época lá do A Herança que Importa, que a gente viu sobre a Marilyn Monroe e tantos outros vídeos, todos com um ótimo trabalho. Então, isso não existe, né? Então, primeiro ponto, ressaltar aqui o profundo respeito que eu tenho por esse trabalho, que eu tenho por toda essa caminhada, essa trajetória, e como ele sempre me referencia, fala, tal, então os elogios aqui são trocados, né? E eu acho que o Bira levantou alguns debates que podem ser muito frutíferos. Então esse é um segundo ponto, gente, que é importantíssimo de tratar. Essas discordâncias, né, esses pontos trazidos, eles são necessários para que a gente possa melhorar qualitativamente, né, a qualidade do que a gente está debatendo, do rigor científico do que a gente está debatendo, do aprofundamento, para a gente não ficar só nas impressões, para a gente não ficar só nas ideias do que ou eu, ou o Jones, ou a Bira, ou qualquer outra pessoa fale sobre um tema porque a gente falou. Então eu acho que esse é um outro ponto importante de ser colocado. Um debate está posto na mesa. E eu acho que é importante para a gente poder ampliar a nossa compreensão de realidade. Bem, a parte 2 do vídeo da senhorita Bira tem muitos pontos. Tem muitas coisas. Eu já vi alguns vídeos bem interessantes sobre. Eu vi alguns vídeos interessantes que dialogaram um pouco, que trouxeram ideias interessantes, por mais que eu não tenha concordância com todas elas. Então eu quero indicar aqui os vídeos do Frederico Crepe, que fez um vídeo sobre esse tema, que inclusive a gente reagiu ao vídeo que ele fez lá na live dos membros densos, que acontece uma vez por semana. A gente assistiu o vídeo dele e gerou um debate gigante, foi muito bom. E também os vídeos de um canal que eu descobri por acidente, e chama Iluminismo Pós-Moderno, do professor Daniel Luiz. Foi bem legal, assim, ele fez um outro vídeo que eu acho que trouxe pontos relevantes, então quero deixar essas duas recomendações, além do vídeo do Jones, né, você é pós-moderno e não sabe, também os próprios vídeos, né, que foram realizados pela senhorita Bira, como recomendações aí para vocês reverem e entenderem a dimensão desse argumento. Então vamos lá, eu vou centrar a minha análise com relação à parte 2 do vídeo, primeiro levando uma coisa em consideração, isso aqui é muito importante. O vídeo tem sim um caráter de desabafo e de impressão pessoal. Então a senhorita Bira parte desse lugar, né, dessa ideia de que nós não vamos vencer. Então esse é um lugar que se parte, né, e que é a centralidade para colocar toda a situação de desespero, né, que a gente está vivendo atualmente. Então, o eixo do debate, né, o eixo da crítica que eu vou propor, não vai ser assistir ao vídeo, porque o vídeo tem 1 hora, e são muitos temas, muitos assuntos, que são debatidos sobre várias coisas, então não dá para abordar tudo. Então a ideia não vai ser abordar todas as coisas, mas trabalhar em alguns eixos. E eu acho que o primeiro eixo que é interessante a gente pensar é entender o que nós estamos chamando de pós-modernidade, de pós-modernismo. A senhorita Bira fala, durante boa parte da parte 1 e da parte 2, sobre a morte das metanarrativas e sobre como existe uma aura pós-modernista que regula e que atua no debate público. Então, nessa ideia de uma fragmentação da experiência, da fragmentação da verdade. E eu acho que é importante a gente conseguir conceituar, né, o pós-modernismo nessa seara toda. Basicamente, o pós-modernismo é essa linha que vai ter críticas a alguns pressupostos da modernidade, sobretudo com relação às chamadas metas narrativas, que são as grandes narrativas, essa ideia de que existe uma totalidade em algum ponto universal e que explica o mundo. Então essa totalidade
teria a razão, sabe, em algumas visões da luta de classes e assim por diante, né? E lembrando, né, isso aqui é um resumo do resumo, tá bom? Dito isso, o que acontece é o seguinte: vem muitos elementos da crítica dessa pós-modernidade a partir também de uma ideia que vai se tornar muito popular no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que é o fim da história. Essa frase, o ensaio O Fim da História, foi elaborado por um cara chamado Francis Fukuyama, e em que ele vai pautar a ideia de que, com a derrocada do socialismo, a grande guerra de classes acabou. O capitalismo se sagrou vencedor e, portanto, não existiria mais espaço para essa dimensão, para a criação de uma narrativa que desse esse lugar para a luta de classes, né? É isso. O capitalismo venceu. Então lá os capitalistas falam, vencemos. Os socialistas falam, perdemos, e o Fukuyama fala que é o fim da história. E por que essa ideia do fim da história ela foi tão absorvida nessa época? Porque ela permitia com que se ignorasse e se superasse a própria ideia da luta de classes. Porque se eu estou dizendo que a história acabou, então não tem mais pelo que lutar, percebe? Essa ideia foi muito importante para poder moldar esse lugar em que um certo tipo de pós-modernidade entrou. Porque a pós-modernidade, gente, ela não é um token, ela não é uma coisa. A pós-modernidade, né, em termos teóricos, ela se expressa a partir de diferentes contribuições e sob diferentes perspectivas políticas. Então a gente pode ter uma pós-modernidade ou que trabalha nessa ideia de pós-modernidade, de superação dos pressupostos da modernidade, com um caráter, né, com uma ideia de um debate que proponha, por exemplo, críticas radicais ao capitalismo, como é, por exemplo, na obra do Mark Fisher, na obra de Frederick Jameson. Ao mesmo tempo em que há a possibilidade de haver uma pós-modernidade, né, ou seja, uma negação desses pressupostos da modernidade, e que vão ver a ideia central, né, as ideias principais girarem em torno das pequenas narrativas, das outras formas de apreensão do saber, né, que não são aquelas que eram hegemônicas e dominantes. E essa pós-modernidade, na nossa realidade, ela é hegemonicamente liberal. E o que leva à produção de um fenômeno que a senhorita Bira coloca, e é um fenômeno que existe, mas que eu acho que esse é um dos erros da senhorita Bira, ele precisa ser colocado às claras conceitualmente. Porque existe uma visão sobre identitarismo que acha que qualquer luta anti-opressão é identitarismo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O identitarismo é uma certa percepção, é uma certa forma de organização da luta. E que sim, acaba provocando uma pulverização na unidade da classe trabalhadora ao negar, né, ao propor a superação das metas narrativas. Pós-modernismo não é a mesma coisa que neoliberalismo. Não é a mesma coisa. Mas essas duas tendências surgem numa certa contemporaneidade, num tempo mais ou menos ali próximo, e o neoliberalismo vai se usar disso, né? As classes dominantes vão se utilizar dessas ideias para poder fortalecer seu ponto. E aqui a gente gira para um outro lugar, e agora eu quero que vocês me acompanhem, e a gente vai para um outro lugar, que é o seguinte: entender que para a classe dominante ainda existe metanarrativa. Para a classe dominante ainda existe o cenário da luta de classes. Ela não olha para isso como algo superado. E como que a gente pode observar isso? A gente pode observar isso pelos inúmeros esforços que essa classe dominante faz para poder controlar aparelhos ideológicos de hegemonia, para poder colocar na tua cabeça certas ideias e certas perspectivas que valorizem essa classe. Ou você acha que o programa de austeridade fiscal é bom para a classe trabalhadora? O novo ensino médio é bom para os estudantes? A reforma trabalhista é boa para os trabalhadores? Ela não é. Só que a classe dominante sabe disso e precisa colocar na cabeça das pessoas essa ideia de que essas medidas são boas para a classe trabalhadora. Por quê? Porque ela está disputando a hegemonia. Ela está disputando a verdade. E aí que entra, eu acho que uma dessas discordâncias que eu tenho com relação ao vídeo da senhorita Bira, que eu acho que faz um diagnóstico correto. Sim, a direita está avançando. As igrejas evangélicas, as classes dominantes, o agro, os coaches, né? A gente vê um avanço cada vez maior desses grupos.
Mas o que a gente vê é imobilidade dos setores que representam a classe trabalhadora no Brasil. Uma imobilidade, né? Ou seja, uma não movimentação que é feita não só porque não há mais verdade, né? Porque a verdade acabou, mas porque seguem um tipo de programa político, um tipo de ideia política que não desafia a hegemonia dominante, que não desafia as ideias e as práticas das classes dominantes. A gente falou no vídeo do ensino médio, agora há pouco, né? Qual foi a posição que a hegemonia de esquerda promoveu nessas ações? Nenhuma. E passou. Antes de você continuar o vídeo, eu queria te fazer um convite. Eu e meu camarada Eribaldo Maia estamos abrindo o grupo de leitura Armadilhas da Identidade, em que a gente vai analisar junto com vocês 2 obras importantes para entender os conceitos de identitarismo, representação e sua ligação com a luta de classes. O link para o grupo de leitura está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero vocês lá. Então, quando eu acho que a gente está vendo o mundo sob essa perspectiva, né? Quando a gente está vendo a realidade bruta, crua da luta de classes e que a senhorita Bira está expressando a partir da crítica que ela está pontuando, a gente precisa entender que é necessário continuamente disputar esse senso comum. E uma parte considerável, né, desse senso comum é o senso comum de que não há o que fazer, de que nós não vamos, né, ou que nós vamos perder. Essa ideia é uma ideia central. Por quê? Porque é uma ideia que naturaliza a percepção de que acabou, de que vivemos o fim da história. E eu acho que o vídeo, né, o teor político do vídeo da senhorita Bira caminha nessa direção. Caminha na direção da expressão do pessimismo, que eu acho que é importante. É importante, né, a gente ver o quanto a situação é grave. É importante que isso seja confirmado. A gente vive um período de muita complicação. A gente vive um período em que todas essas certezas, né, todas essas coisas que eram meio inabaláveis e tal, estão derretendo diante dos nossos olhos. É preciso ter essa noção. É preciso ter essa ideia. Que se você não entrar na disputa, então não tem disputa. Então realmente acabou. E eu acho que esse é o problema. Eu acho que o problema é a instalação, né, desse pessimismo, desse diagnóstico da realidade e que tem razão de ser, ele é concretamente posto, né? Nada do que a senhorita Bira traz na parte 2 é mentira. Agora, a senhorita Bira erra em algumas coisas para poder fazer essa análise, né? Erra porque, assim, senhorita Bira, você pode acreditar no que você quiser. Eu não tô nem aí, sabe? Eu, particularmente, Gustavo, eu não estou nem aí. Não é sobre a gente ver o vídeo da senhorita Bira só como um mero desabafo, mas também como um vídeo que está propondo um tipo de debate, que está gerando um debate, que está gerando uma movimentação, que está gerando uma visão para as pessoas. E é muito perigoso flertar com a ideia de que não há mais o que fazer, de que se joga, né, essa ideia de não há bem comum, de que estamos todos perdidos, acabou. Por quê? Porque se a gente não apresenta o conteúdo histórico desse processo, a gente está contando uma mentira. Nós estamos com os olhos desatentos. Nós estamos vendo a árvore e deixando de enxergar a floresta. Contra esse relativismo absoluto de que a verdade acabou, porque a verdade não acabou, ela continua presente. E ela se expressa na concretude histórica e material do nosso tempo, que é a luta de classes. Essa é a concretude histórica e a verdade por trás disso. É isso. Porque aí você não cria um elemento de confusão. Por quê? Porque, beleza, precisamos fazer a revolução. Verdade. E ela diz isso, né? Verdade. Mas, e aí? O que isso significa? O que isso significa no sentido de pensar, organizar e como isso vai levar o discurso adiante? Essas são questões importantes de serem feitas, né? E é por isso que é importante também a gente ver onde que está o problema dessa lógica. O problema de apresentar essa lógica desse jeito é que você pode transformar isso em um sentimento derrotista, que é diferente de ser pessimista. Pode olhar os comentários lá do vídeo da primeira parte que eu fiz. A galera falando que acabou. E assim, beleza, você pode ter essa impressão pessoal. Pode achar isso. Não tô aqui para poder
falar, não, escute o que eu estou dizendo, sabe? Meio evangelizando. Não tô convertendo ninguém, não tô evangelizando ninguém, tá ligado? Não é isso. Mas a gente precisa apresentar um modelo, né? A gente precisa apresentar movimentos que estão mobilizando a classe. Como ela apresenta, como a gente já falou aqui várias vezes. Já falamos do VAT, muitas vezes. Fizemos vídeos sobre isso. Só que é preciso entender que é necessário apresentar aquilo que é necessário ser feito, que é disputar a hegemonia, disputar o senso comum. E dizer uma outra coisa, há bem comum na sociedade que a gente vive. Tem bem comum, sim. O bem comum é daqueles que são considerados verdadeiramente cidadãos dessa sociedade. Quem são os cidadãos? Os detentores da propriedade privada. Ou vocês acham que a burguesia não governa em nome de um bem comum para eles enquanto classe? Ainda que tenham disputas, né? Ainda que tenham essas desavenças entre eles, geram guerras, não há um bem comum? Eu acho que tem. Eu acho que tem o bem comum. E eu acho que pensar isso é importante, porque aí a gente pode estruturar a noção de que, realmente, não há uma verdade única e absoluta que serve para tudo, mas há uma verdade que serve a determinados grupos dentro da história. E a batalha que a gente tem que realizar é uma batalha para disputar a verdade com a verdade. E o que isso significa? Significa entender que a gente precisa defender e precisa estar organizado. E aí é isso, né? Vai aparecer um monte de gente, beleza, né? Você tá falando tudo isso, blá, 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 blá. Mas e aí? Gente, não existe receita de bolo para isso. Você não faz uma coisa de um dia para o outro. Você não cria um planejamento ali, né? Não sei que seja uma tarefa muito rápida. E você vai conseguir aprender, sei lá, a jogar bola de um dia para o outro. Você não aprende a tocar violão quando você pega o violão, tenta durante um dia e aí você consegue, né? Exemplo de merda, exemplo tosco, mas é preciso entender que a gente não pode ceder esse derrotismo para a ideia de que não há o que fazer. Porque no curto prazo, a gente tem realmente muitos problemas e muitas questões. Agora, se a gente olha para esse curto prazo, vê os problemas, vê as questões, e aí se dá por vencido e não entende o que é necessário ser feito para reverter essa situação, aí fudeu de vez. Aí fudeu. Porque se você só automaticamente perde uma luta se você não luta. Acabou. Simples assim. Simples assim. Agora, o que é necessário ser feito? É necessário que a gente consiga construir essa alternativa. Só que para construir essa alternativa que represente uma ameaça às classes dominantes, porque é isso, esse sentimento desesperador, né, de angústia tal, que acomete a senhorita Bira e que acomete muita gente, é de ver que a classe subalterna, a classe que está dominada, não representa hoje muitas ameaças para a classe dominante, não. Não representa. Por quê? Porque o programa político dessa classe é uma merda, é o programa social liberal e que, na verdade, fortalece a burguesia, fortalece a extrema-direita e enfraquece a capacidade organizativa dos trabalhadores e retira dos trabalhadores a sua própria capacidade e a sua própria autonomia de construir uma política de independência de classe. Se está tudo perdido nesse cenário, a gente tem que criar as condições para que a gente possa lutar hoje e amanhã. Isso significa o quê? Defender um programa político máximo. Defender um programa máximo. O que é o programa máximo? O programa máximo é o que nós, enquanto comunistas, enquanto vanguarda revolucionária, defendemos que seja fundamental para a classe trabalhadora. E como que isso aparece? E por que agir desse jeito? Veja o PL 1904 sobre o aborto, por exemplo. Um PL que representou, como a senhorita Bira coloca também no vídeo, um retrocesso e que gerou muita mobilização da noite para o dia com relação a isso, né? Da noite para o dia. E é muito importante porque são nesses momentos, nesses pequenos momentos de crise, que a gente consegue ver as fissuras, a gente consegue ver as rachaduras que existem nessa suposta solidez das ideias dominantes. Nessa aparente solidez, nesse aparente corpo que é intransponível, que é completamente ali rígido, completamente ali duro, sei lá, né? Você vê que há uma rachadura. E é importante a gente tentar explorar essa rachadura, explorar esse momento, pautar esse debate a partir não só da recusa ao PL 1904, que já estão me cobrando aqui no chat, né? Mobilização para não perder o direito, onde está o avanço nisso? Eu não falei ainda. Não é lutar para que o PL não seja aprovado, mas é lutar pela legalização do aborto, pela entonação da palavra de ordem legalização do aborto.
Mas os trabalhadores não entendem, os trabalhadores não vão gostar. A gente precisa dar um jeito para que esses trabalhadores entendam isso. Mas é difícil, é foda. Pois é, se fosse fácil, já teria sido feito. E aí, defender esse programa é um ponto, por quê? Porque coloca a gente em um lugar em que esse senso comum e essas ideias, que são ideias hegemônicas do senso comum, né, as ideias dominantes, sejam abaladas. Não significa que elas vão cair amanhã, mas significa que a gente criou uma oportunidade para poder fazer algo diferente. Aproveitar essas oportunidades é fundamental para criar esse panorama. E superar mesmo as visões moralistas, pequeno-burguesas, visões que uma parte sensível da esquerda hoje no Brasil tem, que é uma crítica, como a gente já falou lá no primeiro vídeo, uma crítica muito preocupada com o status simbólico, então aquilo ali tem uma representação, mas enquanto na concretude não se faz nada. E qual que é a concretude? O que é concreto nessa relação? É a luta de classes. Então, para poder entender como a gente avança nisso, é preciso conquistar esses espaços. É preciso fazer essa mobilização nessa direção e não confundir pessimismo com derrotismo. Porque esse derrotismo pode custar muito caro, ainda mais se você é alguém que mobiliza muitos afetos com o que você fala e com o que você traz. Esse derrotismo pode ser a pá de cal. E eu acho que, basicamente, né, esse apanhado, e que eu acho que é preciso colocar, né, no vídeo, com relação ao vídeo da senhorita Bira, da parte 2, é de que se a gente não disputar história, e não só nas palavras de ordem, né, em falar revolução, socialismo, não é só isso, mas a gente pautar os programas máximos, estar junto a esses movimentos e entender que nós não temos nada a perder a não ser nossos grilhões, como falou o velho barbudo aqui atrás, é nesse momento que a gente vai conseguir criar condições para poder avançar. Isso não vai ser feito amanhã, isso não vai ser feito semana que vem, não vai ser feito no mês que vem, a gente não vai chegar lá e vencer daqui uma semana. Mas a gente precisa começar o quanto antes. A gente precisa começar o quanto antes.